Eu encontrei em um famoso site e revista que é muito conhecido aí por todos os educadores, essas 10 sugestões que vocês vão ver aqui. Está escrito: trabalhar com textos é essencial desde a educação infantil, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente. As crianças podem aprender muito com as propostas dinâmicas e divertidas. Muito legal. Eu não consigo fazer de outro jeito que não seja debochando, tá, gente? Vamos às dicas do site? 1. Escrever nomes para o jogo da memória. Você vai fazer isso, mesmo que a criança não saiba ler e escrever convencionalmente. Vocês estão entendendo? Então, o que a criança deve fazer no jogo da memória? Ela deve relacionar a escrita e ela deve, aspas, tá? Ela deve ler para ela poder conseguir brincar de jogo da memória. A segunda dica é ler para brincar. Ou seja, você coloca lá numa caixa várias brincadeiras e a criança tira, ela sorteia. Aí ela abre, ela vai ler para poder brincar. Ai, que dó dessas crianças, não vão poder brincar, gente. Porque se elas não leem. A número 3, analisando e escrevendo legendas, minha gente. Pois é, ou seja, a criança, repito, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente, ela vai analisar e escrever legendas. É isso que está lá no site, tá bom? Bingo! Palavras com F e palavras com V. Eu nem vou fazer F e V, porque isso não existe lá. É palavras com F e palavras com V. Então, a criança vai fazer o bingo lá, ela vai ter as cartelinhas com algumas palavrinhas que começam como faca, vaca, e aí ela vai, ali na brincadeira desse bingo, ela vai, então, criando todo o seu momento, e tudo isso sem saber ler e escrever convencionalmente. Eu vou ficar repetindo toda hora isso. A número 6, deixa eu ver se eu tenho um lencinho para enxugar as minhas lágrimas, gente. Leitura de cantigas, respeitando o ritmo e a melodia. Ou seja, não tem aquela ideia de que a cantiga começa da escuta. Não, a criança pobrezinha já tem que ler a cantiga e respeitar o ritmo e a melodia, viu? A número 7, refletindo sobre a língua escrita usando anedotas. Então, a criança cria lá uma anedota, ela escreve, ela passa para o amigo, e aí começa a fazer esse tipo de interação. A número 8, jogo dos 5 erros de pontuação. A gente já vai trabalhar com a criança pontuação. A criança que não sabe ler e escrever convencionalmente, mas a gente já vai, aqui a dica é que você faça o jogo dos 5 erros de pontuação. A criança já vai fazer isso. A número 9, leitura de poemas, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente. E a número 10, oficina de escrita. Mesmo essa criança não lendo e escrevendo convencionalmente. As 10 dicas têm a ver primordialmente com escrever, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente. E tudo isso, todas essas 10 dicas, é para avançar na alfabetização. Todas essas dicas que foram dadas aí nesse site, elas seriam muito legais, seriam muito benéficas para a criança que já é alfabetizada, que já lê, que já escreve, porque essas brincadeiras, elas são interessantes sim, para quê? Para consolidar o ensino, a aprendizagem, aquilo que a criança já sabe, que é ler e escrever. Mas, para uma criança que não lê, que não domina a leitura, e obviamente não domina a escrita, qual é o objetivo de você ficar fazendo essas 10 questões que estavam ali? Todos esses recursos desrespeitam os princípios biológicos de aprendizagem do cérebro humano. Como já é provado pela ciência da leitura, a criança, e não é só a criança, até o adulto, ele é incapaz de descobrir o alfabeto, as letras ou a leitura. Porque se fosse assim, se fosse por um descobrimento ou pelo social, por aquilo que ele vive, nós não teríamos adultos analfabetos, não precisaria alfabetizar adultos, porque afinal de contas, a alfabetização
segundo essas teorias, segundo essas abordagens. Ela é uma descoberta. A criança ela vai tendo contato com o texto, ela vai brincando com a escrita, ela vai brincando com palavras, mesmo que ela não leia, e ela vai, aquilo vai entrando na cabeça dela assim, né? Quem nos dera que fosse fácil assim. Mas, as crianças aprendem sim, porque eu sou uma professora que vou por essas teorias e eu vejo que as crianças aprendem. Elas podem até aprender, mas de maneira toda esburacada, de uma forma tortuosa, sofrendo durante 3, 4 anos e ainda vai ficar com buracos. Basta você ver como os adolescentes de hoje estão lendo. Então, por que a criança não avança? Porque nós temos aí a falta de ensino explícito do código alfabético. Eu vou apontar para vocês 3 motivos que já são comprovados pela ciência da leitura. E a número 1 é essa, é a falta de ensino explícito do código alfabético, que é a correspondência entre sons e letras. A correspondência entre sons e letras, ela não é óbvia para a criança. Tudo você tem que ensinar explicitamente. O que é? Quando a gente fala de ensino explícito, é de forma direta, sem fazer rodeios. Eu tenho a letra B. Então, você não vai ficar fazendo muitos rodeios com a criança. Você vai falar para ela explicitamente. O ensino explícito é isso. Você vai falar, essa é a letra B. O nome dela é B. E o som que ela faz, quando nós pronunciamos ela, é B. B. Como na palavra bola. Isso é um ensino explícito, tá? Você diretamente explica para a criança. Primeiro, no ensino explícito é assim. Primeiro, você faz para a criança. Você faz. Depois, você faz com a criança. Você convida ela para fazer com você. Para que depois, num terceiro momento, que essa criança já esteja dominando, ela faça. Você mostra e ela fala. É a letra B, tem som de B. Como na palavra bola, na palavra baleia e assim por diante. O segundo, falta de progressão racional. Tem que ter uma ordem lógica, gente, na aprendizagem. É do mais simples para o mais complexo, do regular para o regular, do mais frequente para o infrequente e assim por diante. O que nós vemos hoje? Essa falta de progressão racional. Começar pela escrita, por exemplo. Se a criança ainda não lê, por que você já quer que ela escreve? Sendo que a escrita é um processo mais complexo do que a própria leitura, porque envolve não só a criança decodificar, né, ou seja, ler e depois na codificação tem que estar funcionando aqui, dentro da cabeça dela, para ela passar aqui, fora aqui para passar aqui, ela tem o quê? A questão da coordenação motora também. Então tá tudo errado. Essa falta de progressão racional do mais simples para o mais complexo e que muitas vezes as pessoas ainda falam assim: "Ai, tem que respeitar a criança. Cada criança tem o seu tempo." Mas cada criança tem seu tempo e começa já com o mais complexo para a criança. E o que nós vemos hoje é o ensino na ordem alfabética, que já é uma ordem complexa. Por quê? Porque a gente tem o A, que ok, tá fácil. A. O B, tá. B. Só tem um som. Só que a letra C, ela já pode ser escrita como cavalo ou cereja. Então, você já tem na terceira letrinha aí, pela ordem alfabética, uma letra mais complexa, que a gente não deveria começar. A gente deveria começar com as letras que têm apenas um som, que são mais pronunciáveis, que são mais fáceis da criança fazer, dela fazer mais combinações, como pipa, papagaio, pipoca. O terceiro, gente, falta de compromisso ativo, atenção e prazer. Mesmo que a pedagogia dominante, ela diga assim, nós estamos dando prazer para a criança, obrigando a descobrir as relações alfabéticas. Por mais que se fale que é brincadeira, que é ludicidade, porque tem jogos que não sei o quê, mas tudo que está envolvendo ali é um nível que a criança não está pronta. Então, se a criança não está pronta para aquela brincadeira vai ficar chata, porque ela vai começar a perceber que naquela brincadeira, na verdade, está se exigindo demais dela. Ela não está conseguindo entrar no jogo. E logo vai ser um desprazer. Essa falta de compromisso ativo, atenção e prazer é uma coisa que está acontecendo nessas próprias atividades que às vezes estão ali como dicas. Quer destravar a alfabetização? Aí vem dicas como essa. Dicas que, de fato, não vão levar a criança à leitura e à escrita. Muito pelo contrário.
A criança vai ter desprazer em brincar daquilo. Bom, Rô, você falou tudo isso. Mas e agora? Como é que eu faço? Eu preciso de uma solução. Vocês sabem que aqui eu trago o problema, eu trago a teoria, mas eu trago uma solução, gente. Vocês não fiquem sem solução. E agora eu vou ensinar uma atividade que eu vou juntar esses 3 princípios que, segundo Deane, não podem faltar para uma boa e eficaz alfabetização, que é o ensino explícito, que é a progressão racional começar do mais simples e ir para o mais complexo, compromisso ativo, atenção e prazer. Sim, e aqui no compromisso ativo, atenção e prazer, eu digo, é ensinar a criança como se ela estivesse brincando de verdade. Ela vai ter prazer, não é daquela forma que está ali no site, não. Então, vamos lá. Eu vou agora mostrar para vocês como a gente pode fazer essas 3 ações numa atividade. Presta atenção. Eu vou fazer uma atividade que eu vou ensinar explicitamente um som. Eu vou começar do mais simples para o mais complexo e eu também vou entregar para a criança um compromisso ativo, uma atividade. Sabe o que é uma atividade? É a criança estar ativa. Então, essa criança, ela literalmente vai estar em atividade comigo, ela vai ter atenção e eu quero construir no coraçãozinho dela, que toda criança, como eu já disse aqui, é uma terra boa, eu quero construir e jogar a minha sementinha, porque eu sei que essa terra boa do coração dessa criança vai frutificar. Então, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Papagaio pediu para o periquito, por favor, pare de pular. Periquito pulou, 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 nem ligou. Papagaio pediu para o periquito, por favor, pare de pular. Periquito pulou, 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 nem ligou. Papagaio pediu para o periquito, por favor, pare de pular. Periquito pulou, 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 nem ligou. Vocês viram que eu juntei nessa canção uma canção que eu trabalhei com aliterações, ou seja, papagaio pediu para o periquito, por favor, pare de pular. Periquito pulou, 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 nem ligou. Na maioria das palavras da minha canção, das minhas frases, as palavras começaram com o som p, porque o meu objetivo é ensinar o som p. Bom, eu cantei, eu fiz p, eu mostrei para a criança papagaio, periquito. Aí eu vou fazer p, p, e vou passar para a criança. Fala uma palavra que também comece com um som p, p. Aí você joga para a criança. E aí, se ela não conseguir, você ajuda. Pipoca, p, p, pipoca. Que mais? P, pão, pudim. Você vai ajudando se a criança não consegue trazer palavras. Então, você vai dando os modelos, porque o ensino explícito é isso, é fazer para a criança de uma forma direta. E, por enquanto, nós estamos no nível do som. Nós estamos no nível do som. Eu não peguei letra, eu não peguei papel, eu vou cantar essa canção com as minhas clavas, com o meu microfone, de várias formas. E aí eu posso brincar com a criança assim, olha, vocês serão um periquito. Toda vez que eu bater a minha clava, porque a gente tem que colocar o primeiro, a gente tem que colocar a criança em atividade. Ela tem que estar ativa, em prontidão. Então, ó, você cantou papagaio pediu para o periquito, por favor, pare de pular. Cantou a canção, você combina com a criança. Olha, todas as vezes que eu bater aqui a minha clava, vocês que são os periquitos têm que pular nas batidas. Em quantas vezes eu bati? Então, espera eu bater. Faz o silêncio e quando eu fizer, já você faz. 1, 2, 3, né? Ou quantas vezes você bateu essa clave. Então, você está pondo a criança em atividade e, ao mesmo tempo, ela está ouvindo a canção. Ela está treinando o som.
sem ela perceber. Ela está aprendendo como se estivesse brincando. Na verdade, ela está brincando, certo? E aí, quando ela teve essa experiência com a letra P, você fez. Aí você pega o seu programa, um canto em cada letra, que tem uma canção para cada letra simples. E aí, você vai falar para ela assim: olha, sabia que a canção Papagaio pediu para o periquito, que tem som de P? Essa letra aqui, ó, ela se chama P. Vocês viram dentro da letra P tem um pato, pato, tem um porco, uma pipoca, um polvo. Ah, e aqui, olha, aqui é a escrita da letra P quando a gente escreve, que é a cursiva. E sim, a gente já alfabetiza a criança, a gente já faz a letra cursiva. Eu sei que tem linhas e tem abordagens que até querem abolir a letra cursiva, não faça isso. Então, vamos logo de cara já mostrar, alfabetizá-las em todas as letras. A canção está aqui. Então, olha o que aquele site falou. Ah lá, o site falou o quê? Ler canções e cantar no ritmo e na melodia. Toma banho, gente. Ler canções têm que ser ouvidas, escutadas antes de mais nada. Por isso que está lá uma escuta, escute com atenção. E aí, no programa, um canto em cada letra, você vai e coloca o MP3, aprende, depois você canta com a criança. Aí você vai cantar, papagaio. A criança não está vendo a letra ainda. Ela está se familiarizando com os sons. Depois que ela já cantou a letra e que você já ensinou o P, que ela já teve, você já mostrou, aí você vai mostrar o texto. Aí você pode brincar e falar: olha, aqui está escrito: papagaio pediu para o periquito, por favor, passa o dedinho. Aí você vai pedir para a criança: olha, agora vamos grifar com uma canetinha todas as letras P's. E depois a gente vai brincar, então, com esses sons da própria palavra. Aí sim, mas querer já que a criança leia a canção, como estava lá no site, nada a ver. Aí o próximo momento é uma atividade de conversar. Você já viu um papagaio? Consegue imitar o som do periquito? Qual a brincadeira que você mais gosta? Você vai conversar com a criança, é um momento de conversa, da criança poder falar, e você, nessa conversa que você pode pedir, quais são os outros, tem outros animais que começam com P? Será que tem? Papagaio, periquito, deixa eu pensar, um peixe, pulga. Aí vem do mais simples para o mais complexo. O mais simples o quê? Primeiro é assinale com X as imagens que também começam com o som P. Então ela vai ver uma imagem, não está escrito. Ela vai ver aqui, ó, urso começa com P. Ela vai sentir, ela vai ver a imagem, mas ela vai falar urso, ela vai sentir aqui na boca. Não começa. Sapo começa com P. Não. Pipa. Ah, sim, tá? Então, as atividades começam do mais simples para o mais complexo. Ela começa a ter uma familiarização com as letras. Depois ela vai para sílabas. Só que as sílabas aqui ela não vai decorar papé pipopu. A gente vai fazer o som P com A, pá. Então, vamos escrever pá. Depois P com E, P, ou pode ser E, e assim por diante.